Nós acompanhamos o florescimento dos povos do Egito, seu crescimento de nômades espalhados pelo Saara para prósperas civilizações hidráulicas conhecidas como nomos. Depois nós vimos a unificação dessas cidades-estado em dois blocos, o Alto e o Baixo Egito. E houve profundo desenvolvimento em duas áreas em especial, a arquitetura e a agricultura. Até que, finalmente, se unificou em um grande império. Um império impressionante em seu desenvolvimento tecnológico e cultural, sob o comando de déspotas de ascendência divina, isto é, os reis-deuses conhecidos como faraós. Ao longo do nosso vídeo anterior sobre o Egito, acompanhamos a narrativa de uma das primeiras civilizações se estabelecendo como um grande império teocrático e poderosíssimo. Este império era dotado de cultura, linguagem, religião e arquitetura impressionantes e singulares. É importante lembrarmos que não existiu acaso na articulação entre todos esses aspectos no Egito. A religião justificava a pirâmide social, pois a estrutura social dos homens era baseada diretamente naquela que seria a dos deuses. Inclusive a própria noção de um faraó supremo que seria hereditariamente ligado ao faraó dos deuses. As pirâmides espelhavam tanto a hierarquia como a harmonia do Ma'at, que era um ideal tanto ético quanto estético dos egípcios antigos, assim como a deusa responsável por todas essas coisas. Bom, mas de tudo isso a gente já sabe. Agora é a hora de focarmos neste período do Império Egípcio. Era de prosperidade, grande fortalecimento dos imperadores e grandes conquistas militares e comerciais. Esse é o período conhecido como Médio Império e durou, grosso modo, de meados de 2100 a.C. até meados de 1500 a.C. E, para entendermos direito, temos que olhar com bastante calma esses aspectos. Em primeiro lugar, vamos observar o poder dos faraós. Nessa época, houve aumento significativo do poder teocrático. Isso se deve tanto às questões já apontadas quando nos referimos à religião desse povo, mas também ao fato de que a cultura faraônica de poder já estava muito estabelecida culturalmente. Outro aspecto relevante, que corroborou com o aumento da extensão do poder dos imperadores, foi a postura dos egípcios perante os outros povos conhecidos. Assim como viria a acontecer no futuro com o Império Romano, conquistar povos e aumentar as margens de comércio é uma excelente forma de fazer manutenção do poder imperial. E isso e a escravidão também. Há quem diga, inclusive, que a própria noção de colonialismo nasce nos egípcios. Colonialismo é, grosso modo, a ideia por detrás do processo de dominação política, econômica e cultural de outro povo. Normalmente por uma galera mais forte no campo militar. Tipo os colonizadores europeus na América, que explicamos com mais calma na nossa série de formação do Brasil. E, de fato, os exemplos mais antigos desse comportamento foram os egípcios e os fenícios no segundo milênio a.C. Inclusive, em suas incursões na região da Baixa Núbia, eles, após a conquista, passaram a gozar de vasta riqueza mineral, o que justifica bastante a sofisticação e abundância das joias do período. Vale também apontar que neste período a capital do Egito foi realocada para Tebas, que fica bem perto do Nilo. Via de regra, as riquezas e recursos do povo egípcio eram controladas pelo Estado. Inclusive, não era nem um pouco incomum que a população local fosse escalada para ajudar nas paradas que estavam sendo construídas. Fora isso, eles eram um povo bem autossuficiente, sem contar que sua economia não era monetizada, mas sim baseada em trocas ou realocações de recursos pelo Estado. Bom, o Médio Império Egípcio durou bastante. Então, por desencargo de consciência, vamos nomear alguns dos grandes líderes desse período, e vocês vão ter que me desculpar porque são os nomes punk. Amenemhat I, de 1991 a.C. até 1972 a.C., Senusret I, 1971 a.C. e 1926 a.C., Amenemenes II, 1926 a.C., 1895 a.C., Amenemenes III, 1860 a.C. a 1814 a.C., Amenemenes VI, de 1788 a.C. a 1785 a.C., e Antef V, 1625 a.C. a 1622 a.C. Percebam que é bem antigo. Mas, como era de se esperar, o povo egípcio encontrou uma parede, outro povo que era mais desenvolvido militarmente e bem na brisa de sair na mão. Aliás, gente, um parênteses aqui. Por volta de 1800 a.C., os egípcios tinham entrado em contato com um povo conhecido como hebreus ou semitas. Você manja, né? Bom, mais ou menos nessa mesma época, rolou uma invasão de um povo originário da Ásia Menor, conhecido como Hyksos, ou Ixos. Estes colaram com cavalos, carros de guerra e armas de ferro, que o povo do Nilo sequer conhecia.
A rigor, esta foi a primeira vez na história em que o povo egípcio foi subjugado por outro, e durou bastante tempo essa dominação. Os Hyksos, ou Hyksos, estabeleceram-se na região do delta do Nilo e ficaram controlando o país por quase 2 séculos, deixando os faraós isolados, meio inúteis lá em Tebas. Mas calma, esse não foi o fim do grande império egípcio, e nem seu último perrengue. Só que isso aí, meu amigo, isso é história para outro vídeo. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comenta, dá joinha, manda pra sua tia, manda pro seu professor de história. Se você não gostou, comenta aqui embaixo, explica porque não gostou. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, quer falar com a gente, alguma coisa do tipo, tenta tanto pelos comentários quanto pelo nosso e-mail de contato, que é contato@canalrevisão.com.br, e manda sua sugestão por lá. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, pode nos apoiar no apoia.se/canalrevisão, que é o nosso crowdfunding. A ajuda parece pequena, mas é muito significativa para nós. Bom, é isso, galera. É nóis, falou.